em termos de meio ambiente, é de todos. E aí um dos grandes temas entre o meio ambiente solo e a propriedade, só isso daria um tratado. Onde é que fica o direito de propriedade, especialmente a imobiliária, e o direito ambiental solo? Mas esse não é o tema. Educação ambiental. Esse é um dos princípios pelo qual eu estou aqui, pelo qual eu escrevi o meu direito ambiental. A necessidade, como princípio inerente, que todos conheçam o meio ambiente. Isso é princípio. Portanto, qualquer um de nós, todos nós, temos esta obrigação de passar adiante conhecimento sobre meio ambiente e, portanto, direito ambiental. O outro princípio é o do desenvolvimento sustentável, e um princípio aparentemente antípoda é o princípio da precaução. O princípio da precaução foi levado em determinado momento a um extremismo, no sentido que, em se tratando de meio ambiente, nada se podia ser feito se não se tivesse certeza do que aquilo que se ia fazer não ia produzir danos ao meio ambiente. Isso era uma visão dura a respeito do meio ambiente. Se não se tem certeza do que se vai fazer ao meio ambiente, não lhe causará dano, não se faz. Mas, no entanto, existe um outro princípio, que é um princípio que relativa à dureza deste princípio da precaução, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. A sociedade tem que existir. O homem tem que se desenvolver. Portanto, homem e meio ambiente têm que conviver. Ou a sociedade perecerá se se exigir a absoluteza do princípio da precaução. Portanto, precaução e desenvolvimento tem que ser entendido como princípios que se conjugam, que se interpretam e não que se afastam. Mas muitas vezes o que se vê é o afastamento do princípio da precaução, do princípio do desenvolvimento sustentável, em prol do princípio da precaução. Isso é um tema muito forte, e que, como a ideia é apenas aqui dar paliativos sobre o que significa isso, deixarei para uma próxima oportunidade. Princípio do usuário pagador. Você usa o bem ambiental, eu tenho que pagar. Senhores, no estado do Rio Grande do Sul ainda não se paga pela água. A água bem ambiental chega na sua casa de graça. O que você paga é pelo serviço. No estado de São Paulo, já estão se pagando pela água. Na Europa, já se paga pela água. Ou seja, a conta de água que você paga não está a compra da água. Ela é gratuita. A água que você muitas vezes, porque mora à beira
de um manancial importante como é o Guaíba, não dá a devida importância, mas que em situações como em Bagé, tem racionamento, como no meu Nordeste, é preciso se cavar poço para se tirar água salobra, você então sabe a importância do que é ter e não ter água. Portanto, o princípio do usuário pagador não vai tardar, todos estaremos pagando não só a água, não só a água, mas o solo como meio ambiente, o ar puro. Quem se lembra do Tratado de Kyoto? Ou seja, esses grandes reflorestamentos que aí estão, não são para a produção de celulose, não estão produzindo meramente celulose, estão produzindo crédito carbono. Ou seja, além da árvore, além do ar puro, você está obtendo e pode obter royalties em países poluidores. Isso é uma nova visão, é uma nova possibilidade, evidentemente, que está se criando. E por fim, é princípio fundamental no direito ambiental o princípio do poluidor pagador. Poluiu, meu querido? Pague. E nós vamos verificar que a ação humana, e esta é a temática de que me foi sugerida pela Carmela, a ação humana, portanto, a relação do homem com o meio ambiente, ela tem duas vertentes. Ela pode ser de proteção, mas em verdade, a ação humana no meio ambiente é muito mais de poluição. Eu fico muitas vezes com um certo mal-estar quando vejo alguém dirigindo um carro, abre o vidro do carro, atira uma lata de cerveja, atira um refrigerante, portanto está poluindo. Depois não se sabe as catástrofes do Rio dos Sinos. Isto é consciência. Há necessidade de que a ação do homem perante o meio ambiente seja o de conscientização. E isto é difícil. Mudar é difícil. E um direito novo sempre impõe mudanças e mudanças fortes. O direito é uma ciência cultural. O direito impulsiona uma sociedade para o bem e para o mal. As más leis impulsionam uma sociedade para uma determinada situação, e as boas leis em sentido contrário. Mas nós temos visto no Brasil, são leis de consequências, não são leis de previsões.